Gente, hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade, isso mesmo, acompanha comigo agora o VT, depois a gente vai conversar e aprofundar no assunto. Você sofre ou conhece alguém que tem excesso de futuro? Com uma preocupação intensa, angústia e medo de situações cotidianas? Isso se dá aos transtornos de ansiedade. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde e entre outras. Contudo, algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade normais, adaptativos, por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Saiba mais sobre esse transtorno que assombra milhares de pessoas. Fique ligado, pois o nosso Papo Reto está começando. Está começando e trazendo um assunto muito interessante, porque é muito difícil que de repente alguém não tenha passado por um momento de ansiedade na sua vida, ou de repente isso tenha se tornado até um transtorno, que a gente vai conversar agora com alguém que realmente entende. Eu recebo aqui com muito carinho aqui na Rede Vida a doutora Priscila Boareto Lopes, psicóloga clínica, atende crianças, jovens, idosos, né, e trabalha com pesquisa clínica há 5 anos, há mais de 5 anos. Eu quero receber aqui, recebo com carinho, doutora Priscila Boareto, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Obrigada a você, cara. Sua bênção. Deus abençoe. Olha, eu estou muito feliz de você estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto, ansiedade, mas eu já queria que você fosse explicando para a gente, em linhas gerais, assim, o que são os transtornos de ansiedade. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade, né? A ansiedade, na verdade, ela é natural. Todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade ela é um sistema de alerta do corpo. Então, por que a gente tem ansiedade? A ansiedade a gente tem constante, é uma apreensão constante que a gente tem para a gente responder sobre ataques, né? Qualquer animal e ser humano tem. Então, ele é um período de alerta frente ao perigo. Só que o que acontece? Quando a gente tem isso durante muito tempo, e esse sistema de alerta, ele acontece durante muito tempo, e ele acaba com o nosso bem-estar, a gente tem um transtorno, né? Ele é mais caracterizado principalmente por conta da dificuldade da gente parar de pensar em preocupações. Então, geralmente, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas estão sempre preocupadas, então é aquela pessoa do e se. Sabe aquela pessoa que fica falando o tempo inteiro, mas talvez vá acontecer, porque lá na frente isso vai acontecer alguma coisa e assim por diante. Então são os pensamentos antecipatórios, né? Aquelas pessoas que pensam sempre lá na frente, mas com muita preocupação. Traz aquela irritabilidade constante, né? Então o transtorno de ansiedade, ele traz aquela pessoa muito irritável, porque ela está sempre muito alerta, muito agitada. Tem muita alteração de sono, porque o que acontece? Quando você está muito alerta, você acaba ficando muito cansada, traz um cansaço físico e emocional. Então você não dorme direito, você já dorme pensando nas coisas que vão acontecer na tua vida, então você não dorme direito. E principalmente o transtorno ele vem por conta do período que isso acontece de 3 meses a 6 meses constantemente. Então durante uma semana, está acontecendo direto, então durante uma semana, aí para um pouquinho, de novo, para um pouquinho, direto durante 3 meses a 6 meses. Nossa, muito interessante. Eu acho que ficou muito claro, acho que para quem está acompanhando a gente. Ansiedade é algo normal, um sistema de alerta, aquela coisa e tal. Quando a ansiedade passa a ser uma preocupação, aliás, quando passa a atrapalhar a gente a viver, ela pode se tornar um transtorno, então. Agora, me fala uma coisa, doutor. Quais são as causas que levam a isso, a essa questão de um transtorno? As causas mais comuns que levam uma pessoa a ter um transtorno de ansiedade? Então, geralmente, o que a gente primeiro fala, né? O transtorno de ansiedade, ele depende de 3 fatores sempre, né?
Então, os 3 fatores, quais que são os fatores? São biológicos, a história de vida da pessoa e o ambiente que ela vive. Sim. Então, o que são os fatores biológicos, né? O primeiro fator biológico é o genético. Então, é aquela pessoa que vira e fala assim, meu tio tem, minha avó tem, minha mãe tem, Então, isso a gente leva em consideração. Tem a questão estrutural e química do cérebro, né? Que tem a diminuição da serotonina, noradrenalina e dopamina, isso acontece. Aí tem a história de vida da pessoa, que aí a gente leva em consideração muita questão da infância, né? Que daí, o que acontece? A gente tem uma cultura ansiosa dentro da família, por exemplo. A gente tem uma família muito ansiosa. Então, a criança, né? A gente tem que lembrar sempre disso. A criança, ela é criada por repetição. Então, se ela vê uma família extremamente ansiosa, ela aprende a ser ansiosa. Então, isso vem junto com ela também. Tem a questão do modelo rígido da família. Então, se a família às vezes é rígida demais, ela vai ficar desde pequenininha esperando a rigidez. Então, ela vai ficar sempre muito tensa desde pequenininha. Então, ela vai aprendendo ao longo do tempo a ser ansiosa. Tem a questão do bullying na escola, né? Eu falo muito assim para os meus pacientes, eu falo o tempo inteiro, né? A escola é um ambiente muito hostil, né? A gente aprende meio que a brigar na escola, a gente aprende tudo isso lá. Então, a gente acaba trazendo isso durante a nossa vida. Tem a questão das punições e recompensas da infância, os traumas que a gente traz e a questão do ambiente, que são as redes sociais, o tipo de trabalho que a gente tem, os momentos de sobrecarga durante a nossa vida inteira, a diminuição dos nossos fatores de protetores, né? O que são os nossos fatores protetores? A falta de sol, falta de exercício, falta de ver natureza, falta de animais. Sabe essa coisa da gente por fora? Que a gente adora o dentro, né? A gente fica tudo dentro de casa, tudo meio fechadinho, assim, e a gente esquece do mundo. Então, o que acontece? As nossas grandes causas dos nossos transtornos de ansiedade é quando a gente junta esses 3 fatores e eles se tornam uma problemática. Porque às vezes você pode ter uma questão biológica, mas você não tem uma questão de história de vida. Então, não se torna um trauma, não se torna um transtorno. Um distúrbio, um transtorno. Então, você tem que ter sempre as 3 juntas para você ter uma questão dos transtornos ansiosos. Muito interessante. Doutora, geralmente, como a senhora está dizendo, a pessoa pode ser uma pessoa ansiosa, né? Geralmente, eu sou ansioso e tal. Sim. Ela pode ser ansiosa e pode não desenvolver, então, um transtorno de ansiedade, né? Pode. Inclusive, né, a ansiedade faz parte da gente, né? Tem gente que a gente conversa muito, inclusive em terapia, que a ansiedade é parte da personalidade dela. Se você tirar a ansiedade total da pessoa, ela até se perde. Porque a ansiedade, às vezes, ajuda até na produção dela diária, né? De trabalho, é um jeito dela funcionar. O que a gente faz é equilibrar essa ansiedade, para que ela não se torne patológica. Então, ela não passa mal, mas ela, pelo menos, ela equilibra a ansiedade. Então, ela consegue ficar alerta, mas não durante todo esse período do dia, né? Então, ela fica só nos períodos necessários do dia, né? Ô, doutora, e quais são os sintomas mais claros e notórios que a gente percebe de um transtorno de ansiedade? Sintomas mesmo que a gente pode, de repente, ver em nós mesmos ou ver no outro, num amigo, que a gente poderia falar, você tem que procurar ajuda. O geral, né, dos sintomas. A gente precisa lembrar sempre, assim, que vai muito de pessoa para pessoa, mas qual que é o geral dos sintomas, né? Como a gente estava falando antes, a ansiedade é um alerta. Né? Então, é o sistema de alerta do seu corpo. Então, se a gente pensar na lógica, assim, o que é alerta? É a gente sair correndo para se salvar, né? Lembra que a gente é um bichinho. Então, o grande sintoma é a gente preparar o nosso corpo para correr, né? Então, quando a gente precisa correr, o que a gente precisa? A gente precisa de oxigênio e a gente precisa de energia. Então, o que o nosso corpo faz, né? Ele quer guardar oxigênio e energia. Então, ele guarda sangue. O que ele faz? A gente fica branquinho. Então, a gente começa a ficar branco. A gente começa a ficar gelado, porque todo o sangue que a gente tem vai para os músculos. A gente começa a suar, porque a gente tem que diminuir a temperatura corporal, porque a gente diminui a energia. Aí o coração começa a bater mais forte, porque você aumenta a oxigenação do seu corpo para você correr. Aí a sua respiração fica mais rápida. Aí tem toda a questão, né, da adrenalina no nosso corpo, quando ela está mais alta, né, o estômago para de funcionar e o intestino também, então causa enjoo, aí causa uma diarreia rápida e trava o intestino depois, então geralmente as pessoas que têm a crise de ansiedade, isso acontece muito,
Então elas têm a diarreia, aquela diarreia rápida, sabe quando você tá muito nervoso, que você fala, vou ali, né? Aquela caganeirazinha, sabe? Então aí você solta e depois trava tudo. Então todos esses sintomas são muito clássicos, né? Os físicos, esses são os sintomas físicos em geral. Mas os emocionais, geralmente são essas preocupações constantes com coisas que você não sabe quais são. Então às vezes você tá ali parado e você fala, gente, será que alguma coisa vai acontecer? Acho que alguma coisa vai acontecer. Então, acho que é melhor eu olhar aqui para as coisas, pelo amor de Deus, alguma coisa. Insônia frequente, para de dormir completamente. Então, antes de dormir, já está preocupada. Acorda no meio da noite ou não dorme, o sono fica muito, muito, muito ruim. Tem toda a questão do cansaço físico e emocional, porque já não dorme, né? Se você pensar, é meio que uma cadeia, né? Sim. Então, ela não dorme. E se ela não dorme, não descansa e está sempre pensando nas outras coisas, ela está extremamente irritável. Então, esses são os sintomas mais frequentes da ansiedade em geral, né? Muito interessante. Transtorno de ansiedade. A gente percebe, a gente vê, né, de repente, nos momentos que a pessoa tem essa crise da ansiedade, a gente percebe justamente como a senhora falou. Eu tenho um amigo que tem uma ansiedade enorme e tem uma coceira danada. Vai me responder depois se a coceira também é de ansiedade, tá bom? Aqui, ó, eu vou parar um pouquinho aqui para conversar com o Paulinho, a gente volta. Olha, muito boa. Olha, vou te falar, ela é muito boa mesmo. Gente, depois eu vou dar endereço. Deixa eu tirar minha máscara aqui. O que é agora, Rodolfo? Ah, é verdade. Eu tô doido. Fiquei doido. Doutora, vem me ajudar aqui. Ai, credo. Não precisa me chamar de doutora, não. Pode me chamar de você. Ah, mas a senhora é tão inteligente. Pode me chamar de Pri. Nossa, olha, meu Deus, deu um branco aqui. Que loucura. É verdade. Desculpa, viu, doutor? Desculpa. Olha aqui, vamos lá. Eu perguntei pra senhora aqui, ó, porque às vezes a gente vê. Falei mesmo, é verdade. Tem um amigo aqui que tá dentro do estúdio aqui, ó, que tem uma coceira danada, que é ansioso. É não posso falar que é o Rodolfo, não pode? É o Rodolfo, nosso diretor. Rodolfo, que é o nosso diretor, que é, olha, se você quiser pegar um exemplo de ansiedade, pegar um exemplo de uma pessoa ansiosa, aqui, ó, esse aqui. Pode fazer um estudo profundo com ele. E aí, às vezes, o Rodolfo tá coçando, né? Fala, Rodolfo, isso é ansiedade. Pode ser, às vezes, essas coisas físicas? Pode trazer? O Gustavo tá derrubando. Pode ser. Porque dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem 6 tipos, né? E um deles é o transtorno obsessivo-compulsivo. Vocês já ouviram falar? Chama TOC. Mas nem sempre... Mas não precisa ser o TOC, né? É que a gente tem algumas compulsividades ao longo da vida que tem a ver com a ansiedade. Então, por exemplo, tem gente que coça, tem gente que arranca a pelinha. Você já deve ter visto isso. Sim. Tem gente que fica arrancando um pouquinho de cabelo. Tem gente que come a pelinha da boca. Roer unha também. Isso tem a ver com... Tem, roer unha. São umas compulsividades que a gente tem relacionadas à ansiedade, que é uma coisa que você não consegue parar, porque você tá tão energético que você precisa jogar a sua energia para algum lugar do seu corpo. Então você começa, aí coça, aí começa, arranca a pelinha, arranca não sei o quê. Tanto que sempre tem alguém do lado que fica, para, porque você nem percebe o que você tá fazendo, né? Então tem muito a ver com a ansiedade, sim. Doutora, como que geralmente é feito o diagnóstico? Geralmente, é claro que a gente não vai fazer o diagnóstico pelo Google, né? Porque o grande erro hoje é você procurar no Google, né? O diagnóstico é feito com um profissional, não é isso mesmo? Sim. Geralmente, as pessoas... É difícil elas virem para terapia. Agora elas estão vindo muito mais, né? Eu acho que até pela questão da pandemia e pela consciência da nossa questão psicológica, elas estão vindo bastante, até mim até. Mas, no grande geral, é você ir no médico ou vir para terapia, porque a gente identifica, eu identifico bastante os meus ansiosos, tenho bastante ansiosos. Mas quando a gente vê que está muito acima do normal, a gente manda para o psiquiatra por conta de medicamento. Mas é importante a gente lembrar que, assim, não é um medicamento que você vai usar pro resto da vida, né? O ansioso, como eu já tinha dito pro senhor, o ansioso não... ele é ansioso, né? Isso é parte dele. Então, a gente meio que, junto dele, ensina ele a controlar. Então, é um período ansioso, né? Que a gente conta que é o período de crises ansiosas, né? Que ele tem bastante. Então, a gente controla um pouquinho esse espaço e depois ele para de tomar o remédio, né? Mas é importante que o diagnóstico seja feito conjunto, né? Então, a gente trabalha muito junto, né? O psiquiatra e o psicólogo, ele trabalha muito junto, né?
Quer dizer, é importante trabalhar muito junto, né? Se trabalha junto aí é outra coisa. Mas a gente trabalha muito junto. Então, geralmente, ou ele vem para o terapeuta primeiro, né, para o psicólogo, ou para o psiquiatra primeiro, e a gente faz o trabalho junto, né? Porque o tratamento tem que ser feito sempre junto. Doutor, esses transtornos, eles podem ser confundidos com outras doenças? Esses sintomas que a pessoa tem, de repente, pode ser confundido com outras doenças? Pode. No começo pode por conta do físico, né? Porque geralmente o que acontece, né? A pessoa sabe que é ansiosa, mas ela deixa ali. Tipo, sou ansioso. Ela usa meio que como um adjetivo, né? Tipo, eu sou fulaninho ansioso, né? Então, o que acontece? A primeira crise ansiosa que ela tem, né? Que é quando ela tem esses suadouros, quando ela tem palpitações, quando ela passa mal, que é quando ela vai parar no hospital, é que quando elas começam a se confundir com algumas doenças. O que é importante sempre dizer, né? O que os médicos dizem muito e a gente fala muito também. A sua primeira crise é importante você ir para o hospital. Por quê? Porque é importante fazer exames. Por quê? Porque você tem palpitações. Sim. Porque geralmente a sua pressão dá uma subida. E é bom você ter. Quais são as principais doenças que geralmente os médicos eles fazem o exame para saber? O hipotiroidismo, desculpa. O hipotiroidismo, ele tem uma questão importante, porque quando tem hipotiroidismo não identificado, não diagnosticado, ele tem uns sintomas muito parecidos. Então a pessoa sua muito, ela tem insônia, ela tem uma questão de irritabilidade importante. Mas aí que tá. Lembra que eu tinha falado dos 3 fatores? Sim. Ela geralmente, o hipotiroidismo vem quando a pessoa tá muito mais velha. E o transtorno de ansiedade, as pessoas são muito mais novinhas, né? Então aí já tem uma coisa diferente. Tem a questão da família não ter, geralmente, a crise de ansiedade. Então eles começam a ligar meio que é diferente. Aí faz o exame e já vê que não é. Tem também a questão das doenças cardíacas. As doenças cardíacas, geralmente, a pessoa passa muito mal, né? Ela tem essa questão de ficar gelada, Sim. O coração bate muito rápido. Então, faz um exame para saber. Tem a questão da alteração das vitaminas, inclusive a B12 é a mais importante, né? A gente, na psiquiatria e na psicologia, a gente gosta muito da B12, né? Que a B12 é a questão do bem-estar, né? A gente gosta demais da B12. Então, assim, se a B12 tá muito ruim, a gente fica, eita, nós, vai tomar B12. E tem uma questão da intoxicação com alguns medicamentos que deixa a pessoa meio estranha e a asma, mas é muito raro, assim, a gente fala que é muito, muito raro. Então, essas são mais pro lado. Mas a questão do hipotiroidismo e alguns hormônios são as que chamam mais atenção. Mas assim, logo que faz o exame, você já vê que não é. Então, a gente já descarta e diz pro paciente, o que acontece? Ele usa de muleta, entendeu? Aí fala, não, é só um negocinho ali... Depois passa, entendeu? E não é. Olha, doutora, pessoas podem assumir, de repente, uma personalidade ansiosa? De repente, às vezes, assumir uma personalidade ansiosa, assim? A pessoa não é ansiosa. Pode. Pode, né? Pode, porque é uma coisa que eu até falo muito para as pessoas, né? O ser humano, ele gosta de fingir muita coisa, né? Mas não sustenta. Né? Você não consegue sustentar por muito tempo aquilo que você não é. Sei. Né? Você acaba caindo de alguma forma. Mas as pessoas que realmente são, elas não é muito diferente, né? Sim. Elas não conseguem se controlar. Então você não consegue sustentar muito, né? Muito bom. Mas pode. Doutora, tá muito bom. Você não imagina como tá sendo ótima essa entrevista. A gente tá falando para milhões de pessoas nesse momento. E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou perguntar para a senhora, e muita gente que está assistindo a gente passa por crises de ansiedade. A pergunta que eu faço, a pergunta que chegou para a gente é o seguinte: numa crise de ansiedade, durante a crise, o que fazer, coisa prática que o pessoal está perguntando, o que fazer, de repente, para você sair da crise? Você está suando, você está com palpitação, você está achando que vai morrer, você está achando que vai ter um infarto, e elas têm consciência, é uma crise de ansiedade. Qual é o que eu devo fazer? A primeira coisa, né? Agora que mais ou menos vocês entenderam como funciona uma crise, né? Isso. Que é uma questão de fuga, né? Isso. Que a gente chama de... A crise de ansiedade, ela tem um segundo nome, que chama resposta de luta e fuga. Esse é o segundo nome que a gente chama de crise de ansiedade. Então, se a gente entende isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é muito ruim, sim, mas não vai te matar.
é uma coisa que acontece, é muito ruim, mas ela não é perigosa para você. Então, se você começar a ter essa consciência, começar a falar isso para você o tempo inteiro, a sua ansiedade com você mesma diminui. Porque a gente, né, nós seres humanos, a gente alimenta algumas coisas. Por exemplo, quando você vai fazer um exame, será que eu tô mal? Será que eu tô mal? Quanto mais você alimenta isso, mais você fica ruim. Então, a primeira coisa é ter a consciência de que isso não vai matar você, isso não vai durar para sempre, isso vai passar, isso não vai ser ruim para você e nem para o seu corpo. A segunda coisa que a gente fala muito, quanto mais você luta contra a sua crise, mais tempo ela vai durar. Por quê? Porque ela é fisiológica, ela está acontecendo, porque o seu corpo está lutando contra alguma coisa que vai acontecer. Então ela tem um ciclo, né? Então o seu cérebro solta, né? Tem toda a questão da noradrenalina, toda a questão da adrenalina. Então espera, é um ciclo, não luta contra, ela está acontecendo. Tenta entender que isso é um processo, você já sabe que é aquilo. Então assim, ela está acontecendo, mas ela vai passar. E a terceira e última coisa que a gente fala muito, né, é que é a seguinte, ela tem uma duração limite. O seu corpo não aguenta viver por estresse durante muito tempo, né? A gente até fala, assim, que no máximo, né, ela dura 30 minutos nesse pico, né? Esse pico, assim, de passar mal, ela dura 30 minutos. Ela passa. Ela realmente passa. Então, assim, tentar o máximo, eu sei que é muito difícil, gente, eu realmente sei. Mas assim, tentar ao máximo manter a calma e voltar para você. Eu falo isso muito para as minhas pessoas, né? Eu não chamo meus pacientes de paciente, eu chamo eles de minhas pessoas, porque eu cuido muito deles, assim. Então, eu falo muito para as minhas pessoas, eu falo assim, cara, volta para você. Porque tudo isso é você, né? Você vive com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você não consegue olhar para você como sendo o principal na sua vida naquele momento, não vai passar. E vai, então lembra, é pontual, vai passar, e não é vai fisiológico, matar. Mas tem um limite. Isso mesmo. Olha, doutora, a senhora é fantástica. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Olha, a gente vai chamar só para falar mais coisas aqui pra gente. Eu queria dar os contatos. Pode chamar, vai ser um prazer. Eu quero dar os contatos aqui, ó. Primeiro vou falar aqui, ó. Por favor. Vamos lá. No e-mail, priscila.bl.psicologia@gmail.com. Esse pode entrar, pode passar agora o e-mail para ela. Pode mandar. No Instagram, atenção no Instagram, @psicóloga.priscilalopes. @psicóloga.priscilalopes no Instagram. Atenção no Facebook, psicóloga Priscila Lopes. No Facebook, psicóloga Priscila Lopes. E o telefone pode começar a ligar para ela agora. 0 operadora 11 99228 2939. 0 operadora 11 99228 2939, tá bom? Muito obrigado, doutora, a senhora é uma simpatia. Obrigado senhor. mesmo pela maneira clara e brilhante de expor tudo isso. Muito obrigado mesmo. Eu sei que ajudou muita gente, muita gente. Você sabe que ela falou uma coisa interessante, ninguém aguenta ficar sob estresse mais do que 30 minutos, não aguenta. E eu aprendi isso com o Brancato. Brancato, lembra o Brancato? Brancato, nossa, como eu gostava do Brancato. Eu sempre tive muito medo de avião. Pavor, tenho um pavor de avião, Eu entro no avião e passo assim, mas tem que voar. E ele falou isso pra mim, olha, o seu medo no avião dura 30 minutos. Ele falou isso pra mim, 30 minutos. Porque por mais que você tenha medo, ninguém aguenta ficar com medo além de 30 minutos. E eu comecei a perceber isso, é verdade. Eu entrava no avião, aí eu lembro, daqui 30 minutos vai acabar o medo. E acabava.